Nessa aula, vamos fazer uma almond com a ponta decorada. Aqui, eu acabei derrubando um pouquinho do acrílico com glitter, mas a minha intenção, na verdade, era colocar um pouquinho de glitter apenas no gel. Porém, como eu não tinha a cor do glitter que eu queria, eu coloquei um pouquinho de acrílico. Eu misturei um pouquinho de acrílico apenas por causa do glitter do acrílico, tá? Não pode colocar em grande quantidade, porque são produtos diferentes, né? Um é acrílico e o outro é gel, então não é indicado colocar, não pode colocar grande quantidade. Eu coloquei mais essa partezinha do glitter, tá vendo? Que ele tem como se fosse uns flake bem bonito, então eu coloquei mais por isso, pra dar uma corzinha que eu quero nesse gel. Mas poderia ser só um pouquinho de glitter, tá? Se você tiver glitter, é só misturar um pouquinho de glitter fino ou flake fininho. E aí você faz essa misturinha. Eu vou separar, então, essa misturinha, só a quantidade mais ou menos que eu vou utilizar. E vou colocar também, misturar também um pouquinho desse esmalte rosa, porque eu quero que esse gel, ele fique com uma cor mais, um rosa mais fechado, tá? Um rosa mais forte. Aqui eu tenho um molde de silicone que eu vou utilizar também para fazer a francesa reversa. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou utilizar um pouquinho de esmalte em gel bem na lateral desse molde de silicone e vou levar para secar. Para a hora que eu tirar esse molde de silicone de dentro do molde F1, ficar essa partezinha, esse contorno rosa, como se fosse mesmo o contorno de uma francesa, do leito da francesa. Eu tento fazer esse contorno sem sujar a parte de cima do molde, tá? Apenas nessa lateralzinha que eu vou passar o esmalte em gel. E aí, levo para secar, pode ser na lanterna, na cabine, por 10 a 15 segundos. Seco na lanterna de 10 a 15 segundos. E aí, eu vou vir com o meu molde, o molde F1, e vou colocar uma gotinha de gel base, tá? Para me prender esse molde de silicone, para me fazer a ponta desse alongamento. Eu coloco uma pérola de gel base e coloco o meu molde de silicone. E aí, eu tenho que ficar segurando, ou é melhor também, se eu tiver uma pinça para segurar esse molde de silicone, é melhor ainda. Fico com a pinça segurando o molde de silicone e levo para secar de 30 segundos. Retirei da cabine, agora eu venho colocando o gel transparente em volta desse silicone para me fazer a ponta. Então, onde está o silicone é onde vai ser o leito da minha francesa, da minha unha. E aonde eu vou colocar o gel agora vai ser na ponta. Então, eu vou passar o gel transparente em volta do silicone, bem encostado nessa bordinha onde eu passei o esmalte em gel rosa. Vou passar, então, o gel transparente e vou fazer também, além de fazer o contorno, eu já vou colocar fazendo o comprimento, a ponta que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou fazer almond, então, eu vou colocando o gel já no formato que eu quero, no comprimento que eu quero, para depois eu colocar a decoração. Então, a ponta dessa unha ela vai ser transparente com decoração. Porém, a diferença dessa unha aqui para as outras que você já viu é que eu já estou fazendo tudo, a hora que eu colocar, fazer a acoplagem desse molde sobre a unha, o alongamento já vai estar pronto. Eu não vou fazer a ponta depois, eu faço antes, e a hora que eu faço a acoplagem, removo o molde, essa unha já está pronta, o alongamento já está pronto. Coloco o gel transparente na ponta, e em seguida eu venho colocando, com o gel ainda molhado, eu vou colocando a decoração que eu quero. Nesse caso aqui, eu estou colocando flake e estou colocando glitter rosa. Então, colocando os dois, tá? Você escolhe a decoração que você achar melhor. Estou colocando na lateral ali também, só que eu não estou colocando em muita quantidade, não. Por quê? Eu tenho a intenção de deixar a ponta transparente, só que uma transparência com glitter. Só que eu não quero cobrir totalmente a transparência do gel com glitter, não, tá? Por isso que eu vou deixar algumas partes ali transparentes, sem glitter. Não vou lotar a ponta de glitter, não. Olha como fica lindo essa transparência. Levei para secar por 60 segundos. Agora eu vou remover esse molde de silicone. E olha só aquele contorno rosa que a gente fez no molde de silicone, ele está lá no molde F1, tá vendo? Ele saiu do molde de silicone e ficou no molde F1, como se fosse o contorno da francesa. Olha como fica incrível. Remove o molde de silicone e lá está a marcação rosa que a gente fez no molde de silicone. É muito interessante, fica muito bonito. Aqui eu estou fazendo as 5 unhas, então eu já vou fazendo na sequência. Estou tirando o molde de silicone, então eu tiro o molde de silicone das 5 unhas de uma vez, tá? As pontas eu fiz também na sequência.
a ponta da francesa eu fiz nas 5 unhas. Agora eu tiro o molde e vou colocar o gel no leito dos 5 moldes também. Tudo que você faz na sequência vai te ajudar muito, porque você vai economizar o tempo, você vai conseguir fazer mais atendimentos no dia. Então, é bom você fazer tudo na sequência. Então, tirei o molde de silicone dos 5 moldes. Agora, eu vou vir com aquela misturinha que a gente fez lá no começo da aula. Aquela misturinha do gel. Coloquei um gel rosado, coloquei uma gota de esmalte em gel rosa, para deixar mais pigmentado esse gel. E coloquei um pouquinho do glitter que estava no pó acrílico, tá? No caso, você pode colocar só o glitter mesmo. Aqui, como eu não tinha a cor do glitter que eu queria, eu peguei um pouquinho de pó acrílico com glitter e coloquei a misturinha no gel. Mas pode ser só você colocar só o glitter mesmo. Agora, vamos fazer a acoplagem, unha por unha, e vou levar na lanterna para secar apenas a parte da área da cutícula. Fico segurando de 10 a 15 segundos, seca essa parte da cutícula na lanterna, venho para o próximo molde, sempre fazendo na sequência, tá? Olha que você solta, já está basicamente pronto. E aí, eu faço isso nas 5 unhas. Tá vendo que o contorno do esmalte em gel rosa que a gente fez no molde de silicone ficou bem compridinho e acabou passando do molde pra fora. Não tem problema nenhum, tá? Que depois é só remover. Aqui, eu vou secando, unha por unha, apenas a área da cutícula, e vou fazer isso em todas as unhas. 10 a 15 segundos, até finalizar as 5 unhas. Dessa forma que você vai fazendo na sequência, você vai conseguir fazer muito mais atendimento no seu dia, não vai demorar no atendimento na hora que você estiver fazendo a colocação, tá? Que é muito prático, fazendo tudo na sequência, fica mais prático. Agora, a última do dedão, vou fazer o encaixe também, vou levar para secar na lanterna, apenas a área da cutícula. Agora, a gente vai olhar por baixo se tem excesso de produto. E ficou excesso de produto, eu vou tirar, remover esse excesso de produto, tá? Removo todos os excessos do produto ali por baixo. Por isso que a gente seca na lanterna primeiro. Depois que eu removi todo o excesso de produto de todas as unhas por baixo, aí sim eu vou levar na cabine. Levo na cabine por 60 segundos. Aí agora eu já venho removendo o molde depois que eu tirei da cabine. Olha como essa unha já ficou perfeita. Removi o molde, agora levo na cabine por mais 60 segundos, tirei da cabine e agora eu venho fazendo o lixamento. O total na cabine de 2 minutos. Vou fazer o lixamento de ponta, lateral e área da cutícula, mas olha como essa unha já está perfeita. Faço o lixamento da alma de lateral, subindo para a ponta, movimento canoa, barquinho, sempre subindo para a ponta. E arredondando a pontinha, a lateral você vai subindo para a ponta e a pontinha você vai arredondar, olhando ela de frente, para você deixar ela bem redondinha. Eu gosto de deixar a ponta sempre mais estreita do que o leito, no caso da almond, que eu acho que fica muito mais delicada do que se você deixar da mesma largura. E olha, eu vou fazendo esse lixamento em todas as unhas e olha como vai ficando perfeita. Finalizo o lixamento das 5 unhas, aí eu venho para a área da cutícula. Vou lixar com a broca a área da cutícula, removendo qualquer degrau que tenha ficado entre a cutícula e o produto. Eu sempre vou nivelar. Apesar de ter ficado bem pouquinho o produto para nivelar, você precisa nivelar. Para facilitar na hora de você fazer esse nivelamento, é não levar produto em excesso para a área da cutícula e nem tão próximo. Quanto mais próximo e mais quantidade de produto você leva, mais dificuldade você vai ter na hora de fazer o acabamento. E por baixo também eu vou fazer a limpezinha com essa broca fininha de cutícula, porque tem um produto ali bem encostado na pele, no dedo, e aí eu preciso passar essa broca mais fininha para remover esse produto que tá muito encostado, tá? Se eu passar a outra, pode ser que eu sinta mais aquecimento. Faça esse nivelamento, então, a limpezinha por baixo, e essa unha está basicamente pronta. Só passar a lixa buff, a lixa polidora, para tirar o brilho do gel e finalizar com top coat. Essa unha ficou perfeita. Esse é o momento de finalizar. Limpa primeiro com o prep e em seguida eu venho passando uma camada fina de top coat. Olha como ficou incrível essa unha, ficou maravilhosa demais.
Lembrando que o top coat você passa unha por unha e depois leva para secar na cabine. Unha por unha e leva para secar na cabine. E como a gente fez a ponta transparente, é bom você passar o top coat por baixo também, tá? Para a ponta ficar mais translúcida possível. Levei para secar por 60 segundos, agora eu venho fazendo a hidratação da área da cutícula com a cera e broca para deixar essa cutícula bem perfeita. Passo a broca, essa é a broquinha chama, passa em todas. Eu sempre passo de um ladinho do dedo, depois eu passo do outro, porque eu tenho que alterar a rotação do motor. Fiz essa sequência, altero a rotação do motor e passo do outro lado. Finalizei, agora eu venho limpando bem essa unha, limpo bem, deixando ela totalmente sem resíduo de cera, sem resíduo de pó, deixo ela bem limpinha. E olha a perfeição. Lembrando que nesse recipiente tem água e sabão. Agora, é só você fazer exatamente igual, colocar em prática, faça várias vezes até dar certo. É muito importante que você faça várias vezes até dar certo, tá? Não é tentar uma vez, é fazer várias vezes até dar certo. Esse molde de silicone, tem alguns molde F1 que já vem ele junto. E se não tiver, se você não tiver comprado o molde F1 que vem esse molde de silicone que a gente utilizou, você compra o molde de silicone separadamente na internet, tá bom? Mas é só você fazer exatamente igual, aguarde o seu resultado.